Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, que é um canal onde eu falo sobre microbiologia, da importância da água para o nosso organismo e todos os equipamentos necessários para ter um invase de qualidade. Desde equipamentos geradores de ozônio, telemetria, medidores de vazões, itens para o seu laboratório e placa de Petri. Eu sou a Letícia Zoccarato e hoje eu vou estar aqui conversando com uma grande amiga minha, Érica, onde nós vamos falar sobre umas películas que aparecem no garrafão PET. Não aparece no garrafão PP, somente no PET. E aí eu trouxe para somar força comigo a Érica para estar aqui. Ela já é química também, muitos anos no mercado de água mineral, e eu trouxe ela para estar falando comigo. Então eu vou receber ela e eu quero que vocês usufrua demais desse vídeo, porque é feito com muito carinho para vocês. Oi, Érica, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Conta um pouquinho da sua história, da onde você veio, quanto tempo você tem aí de água mineral. Olá, Letícia. Eu que agradeço o convite, viu? E sim, é muito importante, né? A gente está compartilhando com os demais profissionais essas tais películas que deixam nossos cabelos em pé. Eu trabalho com água mineral, sou responsável técnica de algumas empresas e já estou no ramo há 17 anos. Legal, então você já passou aí por diversos problemas. O legal da Érica é que ela trabalha com água com pH ácido, neutro e alcalino, né, Érica? Exatamente. pH ácido, neutro e levemente alcalino. Então, a gente vai ver que tem algumas diferenças de processo, que um fala, eu nunca vi, o outro, caramba, aqui aparece demais, e a gente vai entender que isso impacta diretamente nesse garrafão PP. No garrafão PET, na verdade. Nós aqui em São Paulo, nós temos o maior volume, o PP, e não o PET. Já é o contrário do Paraná, né, Érico? Paraná quase não tem PP, né? Mas a maioria aí é PET, não é isso? Exatamente. Por isso mesmo que eu sofri muito no começo, que foi lá em meados de 2006, que aqui no Paraná, a, a grande maioria sempre foi PET. E aí, então, nós já sofríamos com essa situação, e em outros estados não tinha esse problema. E poucos galões que chegavam para mim na empresa eram PP ou aquele PC, né, antigamente, o policarbonato, e nunca tinha o mesmo problema. Daí, então, eu já comecei, né, a pensar, assim, é somente em galão PET que acontece. E hoje o galão PET já está disseminado aí praticamente em todo o território, né, brasileiro. Sim, o Nordeste já invasa bastante PET. Antigamente era Paraná e Brasília que tinha mais PET. Brasília ainda era o policarbonato, que tinha bastante, né? Agora já tem uma divisão de PET e PP. E quem inicia o processo de PET fala: ah, eu vou invasar do mesmo jeito que o PP. E aí começa a vir esses problemas desses particulados no garrafão. Se eu tiver uma filmagem aqui, depois eu coloco para eles verem que fica um monte de películazinha ali. Parece até um biofilme, mas na verdade aquilo não é biofilme, né, Érica? Conta a sua experiência sobre isso. Exatamente. Então, num primeiro momento, eu também achava que era biofilme, biofilme microbiológico, né? Porém, e aí o que acontece? Vinha fornecedor de produto químico e falava que o produto não estava na concentração adequada, que tinha que aumentar a quantidade do produto alcalino na lavadora. E N procedimentos fui fazendo até ter sucesso. Mas, assim, o que acontece? O produto alcalino em alta concentração prejudicava ainda mais, aumentava ainda mais essas películas. E aí, até eu encontrar uma concentração ideal para o meu processo, demorou um tempo. Então, a concentração de produto alcalino adequada é um ponto já primordial para poder controlar o processo de formação dessas películas. Então, galera, é o seguinte: o pessoal acha que isso é problema biológico.
E aí, todo mundo veio na cabeça falando assim, então eu tenho que lavar melhor o meu garrafão. E aí a gente colocava detergente, a gente colocava porque eu sou da mesma época da Érica, tá? A gente sofreu muito parecido esse processo. E aí a gente colocava mais detergente e piorava. E aí a gente entrou numa conclusão. A primeira conclusão que a gente entrou foi: opa, detergente piora essa situação. E aí a gente começou a diminuir esse detergente. Cada um vai chegar numa concentração ideal, porque cada máquina é uma máquina. Né? Tem umas máquinas que tem 5 estágios hoje. Na nossa época, né, Érica, era 3 estágios. Não era nem 5 Exato. estágios, era 3 estágios. E aí a gente tinha essas dificuldades no processo e a gente percebeu isso. Outro ponto relevante também é utilizar o ácido peracético antes do invase, né, Érica? Que isso Exatamente. algumas fábricas adotaram, outras não. Mas qual foi o princípio da gente ter o ácido peracético antes? Então, o que que acontece? Porque nesse primeiro momento, o que eu consegui né, foi detectar que a alta concentração de produto alcalino piorava a situação. E aí, mas só que daí fala assim, não preciso de mais de produto alcalino, porque a minha higienização ela estava validada. Então eu tinha plena certeza de que as partículas que se formavam no interior do garrafão não era microbiológico. Opa, então não é o produto alcalino em si que vai fazer com que as partículas desapareçam, que eu não tenha problema. Então a concentração adequada eu diminuí, mas só que eu não eliminei. Aí foi aonde eu pensei, preciso de alguma etapa no processo antes do produto alcalino. Por quê? A gente percebe que fica uma incrustação ali no ombro do galão. E essa incrustação deveria ser eliminada antes da lavadora. Foi aonde comecei a aplicar um ácido peracético, também de concentração controlada, antes da higienização da lavadora. E outra coisa que eu fui percebendo, o pH da água, que também fazia muita diferença. Quando a Érica quer dizer o seguinte, cada água mineral, e eu acredito que a água adicionada de sais também deve passar por isso, mas a nossa água mineral, nós temos um pH que sai lá do poço e a gente não altera esse pH. Então, nós temos pH desde 4 nível Brasil até pH 10,12, 10,20. E nós percebemos que quando o pH é mais alcalino, acima de 7, essa probabilidade dessa película aparecer é maior. E tem um outro ponto relevante também, Érica, que as pessoas não prestam atenção, é que às vezes o pessoal fala assim, mas a minha água é pH ácido, ou a minha água é um pH abaixo de 7, próximo do neutro. Só que esse garrafão circula em outras fontes e pode estar invasando em outra fonte que o pH é mais alcalino. Além da água ser mais alcalina, ele ainda dosa mais ainda detergente na lavadora. Porque tem muita gente, tem muito químico, na verdade, que acha que o dosador de detergente ele é eterno, que a gente não tem que fazer nada com aquilo, que a gente não tem que medir, que a gente tem que fazer nada, né, Érica, no processo. E o controle manual é essencial para poder você ver que realmente o teu dosador está dosando corretamente. Então tem que se fazer o procedimento diário, mais de uma vez por dia no processo, para ver que se realmente a concentração que você determinou ali para o dosador está correta. Hoje você faz através de titulação ou kitzinho do próprio fabricante para saber? O kit do próprio fabricante. Que aí você vai pegar a quantidade, pingar as gotinhas e vai ter uma Exato. comparação. Então, Exato, que é um dos requisitos para eu utilizar o produto de determinado fornecedor. olha que ponto relevante que a Érica acabou de fazer. Não vá só pelo preço do seu produto químico, vá pela assessoria técnica, vá pelo apoio que você vai ter. Às vezes você paga um pouco mais caro, mas o fornecedor te entrega esse kit para você saber realmente aquela sua concentração. Realmente, se você está trabalhando com 0,015% ou 0,15%, enfim, nós não vamos criar uma regrinha de matemática aqui, porque cada fonte é uma fonte, cada máquina é uma máquina.
Cada cliente é cliente, então não tem como a gente determinar aqui e dizer para você. Mas é importante a gente monitorar esse detergente. E aí, concluindo a nossa linha de raciocínio, aquele garrafão circula na fonte vizinha, a fonte vizinha tem uma água mais alcalina, não controla o detergente, e aí a hora que você coloca o seu rótulo, as películas explodem porque está no nome do seu rótulo. Mas, na verdade, esse garrafão já circulou e já fez a degradação dele, porque a alcalinidade faz degradar esse alcalino, mas também a Érica concluiu que não é só alcalinidade, também são os minérios, né, Érica? Exatamente, porque, como estava falando, a deposição, eu comecei a perceber que essa incrustação é no ombro do garrafão ou no fundo dele, que é onde se concentra a maior parte da gramatura do plástico. E o PET, ele é poroso. Então, sendo poroso, a sedimentação dos minerais vão se acumulando ali. E é isso aí mesmo, o garrafão vai circulando né, pelas fábricas da região. Aí onde tem um cuidado, a outra não tem. E aí, às vezes, uma empresa que não tem esse problema, devido, de repente, ao pH dela, ou que se faz o controle e é tudo controlado, passa um garrafão que passou por uma empresa que ou não tem todos esses cuidados, ou de um pH mais elevado. E aí a que está pegando ali o galão para fazer a higienização sofre a consequência. Então, esse pH da água foi um dos pontos que eu fui observando a necessidade de usar um produto antes do produto alcalino, da lavadora. Que aí, no caso, é a aspersão com ácido peracético. Porque aí ele vai amolecendo a incrustação, vai amolecendo a incrustação e, através de uma lavagem mecânica, ele é retirado, ele é removido. E aí, então, já tem as duas etapas. Como você passa um ácido e vai para uma lavadora com produto alcalino, então você faz um pré-enxágue para não inibir, né, a ação do produto alcalino. Érica, e o pessoal não pode confundir que esse ácido peracético não tem ação bacteriológica. Nesse primeiro momento, ele tem uma ação para desincrustar, dissolver essa incrustação, vai passar pelo detergente, e aí na etapa sanitização da lavadora, é lá que vai sanitizar. Ali você Sim. chegou a mexer em alguma coisa, aumentar a concentração de ozônio ou de ácido peracético, mudar alguma coisa na lavadora ou não? Não, no meu caso, não. Porque a gente tem que validar a higienização de todas as etapas da lavadora. Então, a concentração final, né, seja do ozônio, do ácido peracético como sanitizante, na penúltima, né, etapa do processo antes do invase, aí vai ser determinado e validado para cada empresa. Porque, como você falou, cada empresa tem a sua água, sua característica mineral, sua característica fisicoquímica e o seu equipamento. Perfeito. Então, para a gente fazer um resumão aqui, Érica, por onde eu tenho esse problema? Por onde essa galera começa a investigar esse problema? O que você daria de dica aí para a gente concluir nosso vídeo? Conheça a sua água, qual que é o pH, né? Como que é a sua lavadora? Valide seu processo. Porque apareceu essas películas, já faça um teste no seu laboratório, né, interno para ver se é microbiológico ou não. Não. Se não for microbiológico, então o seu processo da lavadora está correto. Então aí você vai pegar e vai fazer o quê? Vai implantar um processo de aspersão de ácido peracético antes da etapa da lavadora. E, dependendo da concentração também de detergente, começar a diminuir. Exatamente, exatamente. Se com isso ainda não resolveu, tem que pegar e rever a concentração do produto alcalino, tá? Aí outra coisa também, a temperatura, tá? No meu caso, não consegui solucionar o problema, temperatura frio. Então, a temperatura de 60 graus Celsius na higienização do garrafão. E você usa detergente alcalino, detergente convencional ou usa soda 60? Não, em forma alguma podemos usar a soda em escama, porque ela é de 90 a 100% praticamente de produto alcalino.
E isso vai degradar o teu material PET ali do garrafão. Então, você tem que usar um produto alcalino, né, de fabricantes, e que a concentração eu sempre utilizo na faixa de 40% de hidróxido de sódio. Eu Princípio não uso ativo. acima disso. O Exato, princípio de ativo. exatamente, porque a descama vai agredir muito o garrafão PET. Só a descama é mais para recipiente de vidro, né. Perfeito, Érica. Então, pessoal, resumindo aí, você pode estar aplicando o ácido peracético antes, controlar o seu detergente. Toda validação que você fizer dentro da fábrica requer a microbiologia novamente, requer alteração de processo novamente, porque você está mudando o seu processo. Então, ouvi a Letícia e a Érica aqui, vou reduzir 50% meu detergente já de lata, né? Na hora, assim. Você até pode fazer isso, só que você tem que validar versus microbiologia para ver se da parte microbiológica tá tudo ok. Quando a gente fala parte microbiológica, gente, é atender a instrução normativo 61. Zero de coliformes totais, fecais, a E. coli, pseudomonas, enterococos, clostridium, teste de arraste, tudo isso tem que ser feito ali dentro do nosso garrafão para que a gente valide que aquela etapa lavadora realmente está eliminando a parte microbiológica. E também eliminando esse possível perigo físico, que não deixa de ser um perigo físico, que é as películas, não causa mal à saúde do consumidor, vai causar injúria e dor de cabeça para a fábrica, mas não vai causar mal ao consumidor, porque ele não vai beber, ele vai olhar e não vai beber. Mas a gente também tem que eliminar esse perigo físico, tá? E isso, Érica, não foi um trabalho da noite pro dia, né? Demorou um tempinho aí para a gente chegar nesse Demorou equilíbrio, né? muito. Exatamente, como eu falei, assim, a gente vai por etapa. E até validar, né, isso daí, encontrar a solução, porque assim, fazemos o processo, está validado, porém, os galões com essa incrustação estão circulando. E essa circulação, né, chega na nossa fábrica diariamente. Então, por isso, você também tem um visor muito bem atento, né, muito bem treinado, para poder retirar, refugar esse garrafão da linha e fazer um reprocesso caso seja necessário. Érica, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo aí. Embaixo do nome da Érica tem o arroba dela, o Instagram dela. Então, se vocês tiverem qualquer outra dúvida aí, tenho certeza que a Érica vai responder para vocês. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Deixa aí as suas últimas palavras para esse pessoal não arrancar os cabelos. Bem isso, Letícia. Eu acho assim, é uma vivência muito gratificante, né. Cuidem do processo em cada etapa, conheça a sua água, conheça o seu processo, valide a sua concentração, porque não é uma receitinha de bolo, não adianta falar é tal concentração de áspera acética, tal concentração de produto alcalino. Cada um vai validar o seu processo, porque cada um tem a sua água. Então, a gente tem que conhecer a água que trabalhamos, que equipamento trabalhamos, ter um laboratório interno para poder validar os seus processos. E aí sim, você vai chegar em concentrações adequadas para eliminar o problema. E eu que agradeço aí, Letícia. Pessoal, vocês sabem que qualquer dúvida técnica, a minha equipe técnica está aqui para te ajudar. Tchau. Tchau, Tchau. Érica. Tchau, tchau.